Hi there, everybody. Welcome back. Let's start a new unit now, right? What lesson is this? It's lesson 109. Very good. Now that we know a lot about politics, about political systems, about politicians, about voters, about citizens. Let's learn a little bit about the government. Let's see how it works. Look at that. This is the structure, a estrutura, the government structure. Vamos ver como é que ele funciona. Então vamos lá. Vamos começar a conhecer a estrutura do governo. Como é que o poder, né, que nós estamos falando de power, como é que esse power é dividido? Então, olha, o governo, ele está dividido em três ramos, três linhas, três poderes, não é? Branch. What is this? Is this a car? No, it isn't. This is a tree. Yeah. Is this a tree? Yes, it is. It's a tree. Look at these, the brown ones. Each one is a branch. Tá? Repeat the word branch. Again, branch. Branch é um galho. No caso da árvore, é um galho. No caso do governo, ele é um ramo, né? Uma linha, porque são três poderes, não é? São três poderes, três linhas de poder, três ramos de poder. Então, quais são os três? What are the three branches? The three branches of the US government. How many branches are there? There are three branches in the US government. How many branches are there in the US government? There are three branches in the US government. What are the branches? The three branches are the repeat, the legislative, all right, the legislative power. Is this the legislative power? Yes, it is. What is this? It's the legislative power, all right. What is the legislative power? What is there in the legislative power? Né? O poder legislativo. O que está no poder legislativo? The legislative power has the Congress, né? O Congresso. Vai, repeat. The Congress. All right, again, the Congress. Muito bem. Esse Congresso, ele é dividido em duas vertentes. Uma delas é the Senate. É o Senado. Repeat, the Senate. Again, the Senate. E a outra é o como é que chama? É o Senado é onde ficam os deputados, né? Que no caso, in the US government, the name is House of Representatives. Cada deputado é chamado de representative, é um representante. Repeat that, a representative. Aqui, ó, representative. Again, representative. All right. Então, tem o Senado e o Congresso, os dois juntos, né? Então, é o Senado, tem um outro nome que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Então,
in the US government, it's called, the name is House of Representatives, né? Onde ficam os representatives, que são os deputados, tá? Então, what is what is the Congress? The Congress is the Senate and the House of Representatives. What is the Congress? Fantastic. The Congress is the Senate and the House of Representatives. Is the Congress the Senate and the House of Representatives? Yes, it is. What is the Congress? The Congress is the Senate and the House of Representatives. Very good. Very good. What power is this? This is the legislative power. All right. Is this the legislative power? Yes, it is. What power is this? It's the legislative power. Very good. What do they do? What do the Senate? Oh, okay. The Senate has what? Senators. Repeat that. Senators. Again, senators. All right. Então vamos aqui para a gente juntar bem essa ideia. Where is the control? Where is the control in the government? Where is the control? The control is in the hands of three equal branches of power. Three equal branches of power. Olha só, three branches. Equal branches. What is the meaning of equal branches of power? Equal, nós já sabemos que é igual, né? Equal branches of power. What is the meaning of that? Quer dizer que cada poder tem o mesmo nível de poder. Os três, ó, tem three equal branches of power, tá? Cada um tem o seu poder e os três têm a mesma força de poder, certo? São how many branches are there in the US government? There are three branches. All right. Are these three branches equal or different in power? They are equal in power. Muito bem, eles são iguais no poder, né? Are they equal in power? Yes, they are. All right. Então, olha, eles são três, né? Vamos falar, agora nós estamos falando de um deles, que é the legislative power. What is the legislative power? The legislative power is the Congress. Is the Congress. Is the legislative power the Congress? Yes, it is. What is the legislative power? It's the Congress. All right. The Congress with what? The Congress with the Senate, the senators, and the House of Representatives. Right? Então, eu pergunto, what is the legislative power? E vocês me dão a resposta completa. What is the legislative power? All right. Is the legislative power the Congress with the Senate, the senators, and the House of Representatives? Yes, it is. That's the legislative power. All right. Mas tem um nome geral. Além de chamarem o do Senate, ter os senators,
e do House of Representatives ter os representatives, todos eles, tanto os senadores quanto os representantes, são chamados de congressmen and congresswomen, right? Are they congressmen and congresswomen? Yes, they are. What are they? They are congressmen and congresswomen. Fantastic, tá? São o congressmen, congresswomen. Congressista, né? Em português é o nome congressista que acho que serve para os dois. Em inglês é diferente, é o congressman e o congresswomen, tá? O congressman, singular, congresswoman, singular, right? What do they do in the legislative? What do they do in the legislative power? What do they do? They vote and pass the laws. All right. They vote and pass the laws. Eles votam e passam, né? Passam as leis, ou seja, passam as leis pela votação. Elegem as leis, né? They vote and pass the laws. Do they vote and pass the laws in the legislative power? Yes, they do. What do they do in the legislative power? Fantastic. They vote and pass the laws. Fantastic. Muito bem. Vamos só dar uma olhada nos outros, que nos outros quadros a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Olha só. The executive power. Executive é o poder executivo, né? The executive power. Quem é que faz parte do poder executivo? É o presidente, the president, é o principal, não é? Aí tem o vice president e depois o cabinet. Cabinet é o gabinete do presidente com todo aquele povo que faz parte ali do, do grupo, certo? Então, the executive power is the president, the vice president, and the cabinet. All right? Daqui a pouco a gente vai praticar melhor para gravar. E além desses dois, tem o terceiro que é o judicial power. Judicial power. The judicial power, olha só, aqui o que ele diz? Que o legislative power faz as leis. They make the laws. The executive power carries out the laws. Quer dizer, carries out. Eles colocam as leis em funcionamento, né? Eles botam as leis para andar. Eles aplicam as leis. They carry out. E judicial power é o poder judicial que julga as leis, né? Interpret, eles interpretam a lei, vão interpretar, porque a lei está dizendo aquilo, está num estilo advocatício, né? Que precisa ter uma explicação para as pessoas entenderem o que a lei está mandando fazer. Então, eles interpretam. Quando você vai buscar o seu direito, o juiz tem a obrigação de interpretar a lei, né? Dizer, ó, a lei está dando esse direito assim, assim, assim. E se a lei for injusta, ele tem a obrigação de afastar a lei. Essa lei é injusta porque ela privilegia ou ela está contaminada com preceitos religiosos, né? É a obrigação do poder judicial. The judicial system, power. The judicial power, ok? Agora, olha só, acima de tudo isso, existe a Constitution, tá? A Constituição é a coisa mais importante no país e ela obriga os poderes a respeitarem as regras que ela determina. Lógico que foram votadas por um congresso especial só para isso. Alright? Então, the Constitution is the most important piece
in the government. Alright? Então, capricha aí. Vamos falar um pouquinho dos outros dois powers, dos outros dois branches, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais os outros e continuarmos. See you soon, everybody!